Fala, turma boa! Está começando mais um episódio do Rolim Talks, o podcast onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, comunicação, liderança de pessoas para edificar suas vidas profissionais e também as suas vidas individuais. No fim das contas, está tudo atrelado para que vocês venham a crescer com as dicas dos melhores profissionais do mercado, para que o insight que tu tenha hoje no Rolling Talks, tu pode aplicar amanhã na tua vida e certamente tu terá resultados. Sem mais delongas, quero apresentar o nosso convidado de hoje, Cláudio Bittencourt, CEO e fundador da My Consulting Brasil, mais de 20 anos de experiência em máquinas de vendas e um cara que certamente vai trazer muitas dicas, enormes situações para que a gente possa deixar os profissionais que estão assistindo o Rolling Talks no YouTube e ouvindo no Spotify cada vez mais afiados. Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigadão, valeu pelo convite. Uma honra estar aqui para a gente falar sobre vendas, sobre prospecção, sobre gestão, falar um pouquinho da minha história e de tudo aí que a gente está planejando daqui para frente. Obrigado. Que maravilha, Cláudio. Imagina a gente que agradece a presença de tu poder estar aqui e dividir com a gente estudos tão incríveis que vocês fazem através da My Consulting Brasil. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho por hábito aqui no Rolling Talks, toda vez que eu termino um episódio, eu puxo o fio para o início do episódio anterior, para que a gente possa fazer um grande ecossistema de informações, para que o nosso storytelling esteja sempre em dia e conectado com os nossos telespectadores e ouvintes. E o assunto anterior, que eu tratei com o Matheus Basso no episódio anterior, que está disponível aqui no YouTube, então acessa, ativa os sininhos das notificações, segue a gente aqui no YouTube para que tu esteja sempre a par de todos os novos episódios do Rolling Talks. Nós tratamos, Cláudio, sobre gatilhos mentais, ferramentas mentais, em relação aos processos de venda. Qual é o impacto que enxerga dos gatilhos mentais no processo de convencimento? Tá bom, vamos lá. Eu acredito muito que pessoas compram de pessoas, né? Então, assim, eu sempre nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu falo que a gente tem 3 fases, né, dentro de um processo comercial. Olhar para os processos, olhar para as pessoas e olhar para a tecnologia. E quando a gente fala de pessoas, por mais que a gente estabeleça processos, por mais que a gente construa o máximo possível de ferramentas que nos ajudem a vender mais, a convencer, no final de tudo, a confiança, a autoridade, ela é muito importante. Então, eu vejo os gatilhos, né, que a gente vê eles presentes em todos os lugares, sempre muito importantes. A gente estava falando um pouquinho antes ali, né, sobre os gatilhos da escassez, né, e dentro da prospecção, que é uma das especialidades da minha e da minha empresa, eu estudo isso há bastante tempo, a gente usa muito isso para tratar e gerir momentos dentro de... A prospecção, ela gera momentos muito importantes na hora quando a gente está falando com um potencial cliente, né? Então, uma das coisas que a gente usa bastante são as escassez de horários, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com um lead, com um cliente, não pergunta se ele quer realizar uma reunião, né? Então, assim, eu sou a My Consulting, eu te ajudo a vender mais, eu te ajudo a estabelecer processos para tu ter mais eficiência comercial. O que tu acha da gente marcar uma reunião para falar mais sobre isso? Não, eu digo, eu resolvo o teu problema, então eu te trago, eu te mostro a autoridade, eu te digo como eu já resolvi, para quem eu resolvi, e eu te pergunto se quarta-feira, às 15 horas, é um bom dia para tu falar. Eu não estou perguntando se ele aceita ou não a reunião. Eu estou perguntando se aquele horário, aquele dia, é um bom dia, horário para ele falar. E, normalmente, quando tu constrói uma narrativa, tu fundamenta isso bem, a resposta é não, quarta-feira às 15 não é bom, mas às 16 é. E aí a gente vai lá e constrói o próximo passo. Porque no fim das contas, né, Cláudio, o que tu quer é o agendamento da reunião. O agendamento da Então reunião. não importa se é às 15, né? Se o cliente disser, não, poxa, Cláudio, só posso às 17. Poxa, casualmente, às 17 eu também tenho como. Exatamente. Eu trabalho muito isso lá no escritório, né, com os nossos times de atendimento, até em relação ao horário. Né? Tu citou aqui às 15 horas, que é um horário interessante, e sempre trabalho com eles também a questão do horário quebrado. Então, assim, às 15h45, porque elas passam uma ideia de uma agenda dividida em 4 tempos. Então, assim, o cara tem 4 horários de 15 minutos dentro da agenda dele. Então, 15h45, em 15 minutos está resolvido ali esse assunto. E, de fato, faz toda a diferença, né? Porque é um processo de condução
do cliente até aquilo que tu efetivamente busca, né? Exatamente. E essas técnicas, né, elas são treináveis, né? Então, quando a gente traz quando a gente treina um profissional de prospecção, a gente chama esse profissional de SDR, né? O Sales Development Representative, ou especialista em prospecção, o pré-vendedor. A gente usa, aí, só para conectar ali com esses gatilhos para ajudar eles a serem mais eficientes, né? Então, acho que para fechar aí o fio sobre isso, acho que gatilhos, eles também estão nesses processos também e ajudam a gente a ter mais resultado, né? Que maravilha, Cláudio, show de bola. Me diz uma coisa, entrando mais na parte do Cláudio agora, e claro, da My Consulting Brasil, porque eu tenho certeza que a gente tem aí excelentes assuntos para tratar aqui. Eu queria saber de ti, se tu pudesse começar agora, para um cara que está começando em vendas e está assistindo o Rolling Talks, ou está escutando no Spotify, no carro, indo com o currículo na mão entregar numa empresa de vendas. Qual é a dica que tu dá para ele para começar a trabalhar nessa área? Legal. Em 1986, um cara chamado Neil Heckman escreveu um livro chamado Spin Selling. Tá? E o que ele fez? Ele entrevistou e acompanhou mais de 200 mil vendedores para identificar quais eram os comportamentos, os parâmetros de comportamento desses vendedores com mais resultado. E uma das conclusões que ele chegou, entre tantas conclusões que até hoje, para mim, é um livro que faz mais sentido, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é campeão de vendas ainda. É best-seller de vendas, né? E ele trouxe que o comportamento padrão desses vendedores é aqueles que fazem mais perguntas e as melhores perguntas. E para que tu faça mais perguntas inteligentes, tu precisa ouvir muito mais do que tu fala. Então, tem um estudo que a gente usa que é 80% do tempo tu ouve e 20% do tempo tu fala. E a maior parte dos vendedores, quando vão apresentar seus produtos, despejam informações técnicas e características dos seus produtos em vez de ouvir o cliente. Falam muito mais do que ouvem, não entendem e não absorvem as necessidades que o cliente tem e acabam falando muito mais das características técnicas do seu produto do que basicamente entendendo como o teu produto resolve o problema do teu cliente. Então, para quem está começando, começa certo. Começa ouvindo e aprendendo, né, com as técnicas, com as estratégias que vão te levar a conduzir teu processo comercial de uma maneira mais inteligente. E o segundo ponto é que a gente aprendeu e se acostumou que o vendedor, ele é aquela pessoa que fala muito bem, que se comunica muito bem, né, que tem a ferramenta de comunicação como principal característica, mas eu acredito que o melhor profissional de vendas, ele é aquele que segue processos. Inclusive, eu faço algumas consultorias com empresas e eu tenho um exemplo muito legal de um processo que eu utilizo nos meus projetos comerciais que se chama Matriz White Space, que basicamente é tu olhar para a tua carteira de cliente, olhar para os teus produtos e encontrar espaços em branco, que é a tradução do white space. E tu oferecer para teus clientes produtos que eles podem comprar da tua empresa. Então, é como se tu utilizasse a tua base de clientes para que tu conseguisse vender mais. E teve um desses treinamentos que uma dessas empresas aplicou, o que é muito legal, né? Tu falou dos insights ali, né? Então, pegou um insight e aplicou no outro dia. E, por coincidência, esse profissional, ele é um militar de formação. E durante muito tempo na Dell, a maior parte dos meus diretores, eles eram engenheiros. E tanto o engenheiro quanto o militar, eles têm uma propensão muito maior a seguir processos, disciplina. Então, hoje, quando eu trago um processo de contratação, seja para uma empresa ou para um cliente, eu observo muito isso. A capacidade e a aderência que essa pessoa tem de seguir processos. Então, eu acho que trouxe alguns elementos assim na resposta, mas eu diria que seguir processos, seguir uma metodologia e principalmente fazer perguntas inteligentes, ouvir mais do que falar. Então, ouvir mais do que falar. Acho que esse é um com ponto certeza, importante. Com certeza. E eu trago um ponto assim, quando a gente faz o atendimento de uma pessoa, todo o processo de venda, ele busca sanar uma dor que existe naquele momento. Então, assim, seja o que for.
Para quem pratica natação e busca um pé de pato. A venda do pé de pato vai sanar aquela dor de um melhor desempenho. Né? Para quem busca a compra de um veículo, né? Parar de andar de ônibus, que seja, ou de moto, ou a troca de veículo, que seja, ela sempre vem para sanar algum tipo de dor. Eu acho que aí é que está o segredo das perguntas. Exatamente. Né? Que quando a gente traz o exemplo do carro, né? Que acabamos de falar aqui, as concessionárias hoje em dia, ou as revendas, seja concessionária, seja revenda de carros, eles têm múltiplas opções. Né? Tem do veículo popular, dito no Brasil hoje em dia, que praticamente não existe mais veículo popular. É o veículo 0 km popular, custa 70 mil reais. Né? Mas desde o veículo popular até o veículo de luxo, digamos assim. E aí, se tu pudesse dar uma dica para esse público. Vamos pegar, olha aqui. As dicas são tão boas que até a internet quer. Né? Mas me diz uma coisa, se tu pudesse dar uma dica para esse cara que trabalha com venda de automóveis, quais seriam as perguntas ideais para ele fazer para descobrir o perfil do cliente, o que ele pode vender para esse cara? Tá bom, ponto. Vamos lá, exercício na Vamos para prática. exercícios práticos. Eu vou aproveitar aqui, Cláudio. Legal. A gente vai se colocar em situações de venda no mundo real. Sim. Eu vou falar de uma experiência própria, tá? Faz 2 anos, mais ou menos, que eu troquei de carro. Tá na hora de novo, né? Mas vamos lá. Eu tinha já um modelo definido. Eu aluguei um carro durante minhas férias. Gostei muito do carro. E optei, eu e minha esposa, por esse carro em específico, tá? É um Peugeot. Né? Eu me arrependi um pouquinho, mas tive alguns problemas. Mas naquele momento a gente gostou. O conforto, é um carro bonito, claro. Né? Tem bastante tecnologia. Então a gente já sabia o carro que a gente queria. Então a gente fez uma pesquisa inicial de todos os lugares que a gente encontrou aquele modelo em específico e começou a busca. Sem exceção, tá? Sem exceção, em todos os lugares que a gente buscou, seja de forma por ligação, por WhatsApp, de forma remota, enfim, a pergunta sempre foi, tu tem um carro para dar de entrada? A primeira pergunta foi essa. Aí sim, tenho. Então, beleza. Qual é o carro? O carro é tal. Qual o valor estimado do carro? O valor é tanto. Até que a gente chegou num local, em uma revenda especializada, em que a pessoa perguntou assim, tu sabe qual é o carro? Tu já sabe qual é o carro que tu tá buscando? E eu falei, sim. Daí ela falou, bom, então antes disso, senta aqui comigo na minha mesa que eu vou te fazer algumas perguntas. E eu, tudo bem. Em nenhum local tinha acontecido isso. E aí legal, já é diferente. Eu, como vendedor, por essência, já olho com outros olhos. Estou sendo bem atendido. E ela me perguntou, por que tu quer trocar qual é teu carro atual? Tal. Por que tu quer trocar de carro? Eu quero trocar de carro porque eu quero mais conforto. Mas é só conforto? Não é só conforto. Qual é a tua profissão? Eu sou empresário. Legal. O que é importante para ti num carro? É importante para mim a estética, é importante para mim a tecnologia, é importante para mim o conforto. Legal. Economia é importante para ti? Eu falei, olha, não é tão importante porque eu trabalho remoto. Toda a minha empresa hoje ela é remota. Então, basicamente, os meus deslocamentos, eles acontecem esporadicamente. Legal. Tu tem uma ideia de investimento? Eu tenho uma ideia de investimento. Eu tenho certeza que talvez essa vendedora, ela não saiba, né? Provavelmente, né? Mas ela usou uma metodologia de venda chamada BUNT. Budget, autoridade, necessidade e tempo. Eu sou o decisor, junto com a minha esposa, que estava do meu lado, senão não seria, né? Meio decisor. Né? Vamos ser práticos. Ela perguntou o meu budget, ela perguntou a minha necessidade e ela fez uma pergunta. A tua compra é imediata? Tu tá decidindo agora? Sim, eu tenho interesse em contratar. Então, vamos lá no pátio que eu vou te mostrar esse modelo. Ela me mostrou o carro, abriu o carro, me mostrou todas as funcionalidades, todas as características, batia com a que eu queria. Eu não fiz test drive no carro, ela voltou, me mostrou um documento com a procedência técnica, que ele passa pelo laudo, que só a concessionária, não vou falar o nome, mas foi bem legal. E ela disse para mim, assim, Cláudio, esse carro aqui, ela tem uma pessoa na fila de espera, que ela adorou o carro, se apaixonou pelo carro. Eu posso, inclusive, te mostrar o WhatsApp aqui dela. Então, assim, se tu não decidir ainda hoje, eu provavelmente não vou conseguir te manter. Gatilho de escassez. Uhum. Mas antes de urgência, né? De urgência. Mas antes do gatilho de escassez,
budget, investimento, se eu tenho o poder de decisão, ou eu, minha esposa, ou nós dois, se eu tenho a necessidade, se aquele carro resolve a minha necessidade e se aquele é o meu timing de compra, meu tempo de compra. Com 4 perguntas, ela identificou e mapeou tudo isso e ela foi lá e usou o gatilho da urgência e da escassez. Resumo, eu comprei o carro. E praticamente a palavra obrigado, ela não faz tanto sentido, né? Mas tu te sente praticamente convicto de que precisa fazer finalizar o processo de compra, né? Exatamente. Pela maneira que ela... Porque e aí, daí tô trazendo um exemplo real e respondendo a pergunta, porque isso a maior parte das empresas, a maior parte dos vendedores não fazem. E eu fiz algumas consultorias com empresas que trabalham no setor automotivo e por ser um processo muito mais metódico, que é o exemplo que eu te dei antes, ele não é aderente às características que a gente encontra muitas vezes aos profissionais. Né? Ele se nega à pessoalidade. Exatamente. Tá? Ele vai totalmente contra a pessoalidade, o que é um erro colossal. Porque a partir do momento que tu não enxerga a pessoalidade no processo de venda, esse processo está morto. Exatamente. Porque gente compra de gente, não importa o que seja produto, seja serviço. Né? Que foi algo que tu trouxe ali no início. E eu comecei por essa questão da loja de carro, porque me questionaram há alguns dias. Qual é a dica que tu dá para um cara que é vendedor de carro? E aí, naquele momento, eu falei, cara, acima de qualquer coisa, tu precisa identificar o que o teu cliente quer. Antes de tu oferecer um carro de luxo, ou um carro intermediário, ou um carro, entre aspas, popular, tu precisa entender o que ele busca. Sem fazer julgamento, juízo de valor pela roupa que veste, tu precisa entender qual o sentido dele. Tá, mas o que tu quer dizer com isso? E aí, cara, tem um vídeo do Eduardo Teva, que é um mestre de vendas também, que ele fala muito sobre a falta de percepção quando ele, Eduardo, foi comprar um carro. Que ele diz, poxa, eu tô lá na loja, falei, eu quero um carro confortável, porque eu pego muito estrada, eu quero um carro com motor bom, porque como eu viajo muito, eu naturalmente ando mais rápido por muitas vias, e preciso de um carro que me dê segurança. Então ele deu os 3 pontos. Os pontos segurança, velocidade e conforto, eles não combinam com um carro barato. Não combinam. Essa composição, elas não combinam com um carro barato. Ou seja, a economia, a exemplo do que tu acabaste de falar, não foi em nenhum momento algo que o Eduardo sinalizou como algo importante para ele na tomada de decisão sobre o veículo a ser comprado. E aí ele sinalizou, poxa, e aí tava lá o camarada me mostrando o carro, e ele diz, esse carro ele é confortável, ele te dá segurança, né? Ele tem uma questão do status social, ele é excelente para a estrada e ainda é econômico. E aí depois ele, e esse outro carro aqui, ele é uma van, ele tem maior estabilidade, né? E ele tem airbag em todos os cantos do carro, ele tem excelente segurança e ainda é econômico. Isso não é importante então, para ele. Isso não é importante para ele, não faz com que a decisão fez com que ele desistisse. Então, a leitura correta do teu perfil de cliente é fundamental dentro do processo de convencimento. Porque uma leitura equivocada faz com que perca o cliente. E aí, essa é a pergunta que eu quero te fazer agora, quero te ouvir, para que todo mundo aqui possa beber da sabedoria que tu tem para trazer para a gente. Até que ponto o processo de venda faz com que tu perca o cliente e até que ponto tu consegue trazer o cara para perto, no sentido assim, cara, não errei dentro desse processo. Daí faço questão de te perguntar isso, porque eu sei que tu já prestou consultoria não só para a Dell, como para a Grendene, como para grandes empresas do mercado nacional. Então, assim, o que faz o diferencial do vendedor além das perguntas? Tu tava falando e eu tava pensando na resposta que eu dei, né? E eu poderia ter dito antes, né? Aplicar o Bunch, né? Aplicar a metodologia. Mas para a resposta, tu precisa adaptar o público, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi atendendo pequenas e médias empresas e grandes empresas. Tu precisa adaptar a tua mensagem. O processo, ele sempre vai existir. Ele sempre tem que ser o norteador de um trabalho dentro de uma área comercial. Eu acredito muito nisso, eu bato muito nessa tecla. Mas a gente repete lá a frase do início, pessoas compram de pessoas. E tu tem que adaptar a linguagem.
Acho que essa é a principal. Linguagem corporal, a linguagem verbal ao cliente que tu está tratando. Então, o cliente não precisa saber que tu está aplicando o spin selling, ou que tu está aplicando o bunch, que tu está aplicando uma metodologia XYZ. Método socrático. Exato. Ele não precisa saber disso. Mas ele precisa saber que tu tá ouvindo ele, que tu tá ouvindo que tu tá fazendo perguntas para entender quais são as reais necessidades dele. Tem um ponto que é muito polêmico, assim, sempre nos treinamentos, nas palestras, principalmente para o mercado B2C ou para mercados com ticket médio maior, tá? Eu atendi um expert que ele trabalha com posicionamento e imagem e em Alphaville, e os produtos dele são high ticket, tá? E dos desafios e das dúvidas é necessário uma reunião comercial, um X1, né? A gente chama de X1, ou uma reunião de vendas, one-on-one, para vender um produto. Qual é a linha tênue entre eu mandar uma proposta por WhatsApp ou por e-mail e a necessidade que eu tenho de marcar uma reunião para apresentar uma proposta de fato, explicar cada item dela? Porque, de um lado, tu tem a necessidade de tu seguir um processo bem claro, e do outro lado, tu tem muitas vezes clientes impacientes, né? E eu sempre trago... eu sempre trago para o meu cliente, sempre trago para os treinamentos o que tu quer entregar com o teu produto, né? Dos produtos desse cliente era uma consultoria e outro uma imersão. Então, tu quer levar para a tua imersão um cliente que ele não tem nem paciência de te ouvir por 30 minutos que seja, para ouvir sobre o produto que ele está contratando, sendo que ele vai investir 30 mil reais. Tu acha que esse cara vai decidir uma compra de 30 mil reais só com um áudio no WhatsApp, com uma proposta? Ele pode até decidir, o que é a minoria. Porque na proporção, e daí eu gosto muito disso, eu gosto muito de dizer que prospecção, vendas é uma ciência exata também, ela é muito pequena. E aí entra um ponto, tem o dinheiro bom e o dinheiro ruim. Porque existe a venda boa e a venda ruim. Existe a venda certa e a venda errada. Sim, a venda ruim, a chance do tiro sair pela culatra é muito maior. Exatamente. Tu vai trazer, provavelmente, uma pessoa para dentro do teu funil, para dentro da tua imersão, para dentro do teu pipeline, para o teu produto, que talvez seja um detrator da tua marca. Que talvez seja um detrator do teu produto. Então, eu acho que as adaptações... Desculpa te interromper, claro. Cláudio. Se esse camarada entrega conteúdo na internet, por exemplo, tu não acha que, às vezes, o perfil do comprador ele já não chega pronto, de fato? Aí que tá. Eu acho que tem um ponto importante que é o ticket médio, né? Existe a venda plug and play. Então, eu vendo um curso na internet, na Hotmart, de, sei lá, de R$397, onde eu ensino a fazer ABC. Ok, ele é um produto onde tu vai ter ali o conteúdo, tu vai ter a promessa, tu vai ter a headline ali com as quebras de objeções e tu vai ter o CTA, tu vai ter o call to action. É o plug and play. Ele vai olhar, vai entender, vai comprar. Se ele tiver que acionar um WhatsApp para tirar as dúvidas, tá tudo bem, porque o teu ticket médio ele é menor. E aí não justifica tu ter um profissional, um vendedor, para um ticket médio tão baixo, porque daí o teu custo de aquisição, a gente chama de CAC, Sim, teu CAC ele vai ficar lá em cima, e aí não faz sentido. Hoje eu estava conversando com uma empresária, ela tem uma empresa de tecnologia, ela vende soluções para o mercado farmacêutico, o ticket médio é R$70. E ela falou, eu quero contratar um pré-vendedor. Eu falei, não, tu não precisa de um pré-vendedor. Tu precisa de um processo plug and play para esse produto. E para um ticket médio mais alto, qual é o teu melhor produto? Qual é o teu produto de maior ticket médio? É esse que o teu pré-vendedor vai fazer. Ou ele vai fazer upsell, ou ele vai fazer cross-sell. Então, nesse caso em específico que tu trouxe, não faz sentido. Então, eu estou tentando... Tu trouxe ali até onde é o processo, né? Até onde o processo ele é determinante. Eu acho que o processo ele sempre é. O combinado não sai caro, né? Então, a gente vai segmentando os processos comerciais que a gente tem, né? Então, se eu vou contratar aqui o estúdio Bisturi para fazer o meu podcast, eu tenho um projeto, é um projeto B2B. Eu quero ser atendido, eu quero conversar, eu quero entender como que as minhas demandas se conectam às soluções da empresa, né? Mas quando é um produto de ticket médio menor, assim, eu acredito que é um processo mais fluido, né? Mais plug and play. E tu deu um excelente exemplo aqui, Cláudio, um excelente exemplo. Porque quando eu procurava a empresa certa para unir a marca do Rolling Talks,
eu fui atrás de diversos estúdios, né? Muitos deles, inclusive, fazem tráfego pago. Aqueles onde tu clica ali no link Sim. e abre uma conversa de WhatsApp. Tu acredita que tem gente investindo em tráfego pago, colocando ali uma página para que a gente faça um pré-cadastro, cai no WhatsApp e tiveram empresas que não responderam. Sim. Fazendo investimento de tráfego pago, colocando ali, né, uma página específica para eu colocar os dados, claro, para tratar um mailing, né, para fazer já um mailing, e cai no WhatsApp e não responderam. E aqui na Bisturi, desde o primeiro momento, quando eu conversei com os guris, o Matheus me atendeu super bem, foi um baita papo, né? Por isso que a gente já fez essa parceria por bastante tempo. Sim. Fazer uma propaganda Aqui os já. guris são muito legais, deu muito certo aqui. E a gente teve uma conexão muito, muito rápida. Claro, daí tem aquelas coincidências da vida que vão facilitando a vida, né? Então, o Sim. Matheus, que faz a parte comercial aqui da Bisturi, estudou numa escola no centro de Porto Alegre, onde eu tenho muitos amigos que estudaram naquela escola. Então, a gente começou a conversar, houve ali uma conexão, e esse tipo de coisa faz parte do processo de venda, né? Porque a gente acaba se sentindo, bom, essa pessoa não é um estranho para mim. Existe uma questão até de prova social, mesmo que não tenha relação total com o emprego. Poxa, o cara veio aqui, não, mas eu conheço o cara. Ele tem, eu tenho referências, né? Eu consigo chegar nele de alguma forma. Então, o quanto as empresas hoje em dia, elas estão até de certa forma colocando todo o seu resultado baseado em cima do tráfego pago, que é extremamente importante, a gente não está aqui discutindo isso. O tráfego pago, ele é de extrema valia, né, para que as empresas possam chegar em lugares onde nunca chegaram, através dos cursos online, por exemplo. Porém, o excelente atendimento ele faz parte do negócio, porque quando cai no WhatsApp, é o que tu estava falando sobre o ticket médio do valor da própria aquisição do cliente. Quando ele fez ali um investimento, sei lá, 5, 7 mil reais em tráfego pago para colocar o cliente no WhatsApp, os caras não sequer responderem. Poxa, é um desafio colossal. Sim. Por parte do empresário. Vou te trazer alguns dados, tu entrou num tema que eu gosto muito. O Brasil é o segundo país em uso de WhatsApp no mundo, perde só para a Índia. Índia é o primeiro lugar, o Brasil é o segundo lugar, mesmo com uma população menor que outros países, a China, por exemplo. Porém, o Brasil, hoje, ele tem um dado que é assustador. Apenas 12% das empresas no Brasil atendem seus clientes em menos de 10 minutos no WhatsApp. Apenas 12% das empresas no Brasil atendem seus clientes em menos de 10 minutos. Existe um estudo, e ele está super acessível, assim, depois dá para colocar ali na descrição para a galera ver, que é o seguinte: as pessoas esperam ser atendidas em até 5 minutos no WhatsApp. Vendas é sobre resolver problema. Problema se resolve rápido. Se apenas 12% das empresas atende seus clientes em menos de 10 minutos, o problema não é lead. O problema é processo. O problema é treinamento. O problema é consistência. Porque as empresas estão muito mal acostumadas. Tem um outro estudo muito legal, e eu vou falar muito estudo, que eu gosto muito disso, que é o seguinte: 97% das pessoas não estão no momento de compra. 97% das pessoas não estão num desenvolvimento de consciência de compra. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu cheguei aqui, conversei por alguns minutos com o João. Meu podcast está desativado, né? Te comentei que eu tenho um podcast também. Em 10 minutos, eu conversando com ele, talvez faça sentido eu voltar a ter um podcast. Eu vi aqui o ambiente, vi tu entrevistando a pessoa que tu estava falando antes, e eu falei, poxa, que legal, porque a gente reage a estímulos. E o que acontece? Se 97% das pessoas não estão em um momento de compra, 3% estão. E quem só trabalha tráfego pago, investe todo o seu investimento nisso, basicamente está concorrendo num grande leilão. Pelo mesmo número, pelo um volume muito baixo de pessoas. E o jogo é de quem põe mais dinheiro. O jogo é de quem investe mais. E eu vejo poucas empresas construindo estratégias para gerar esses estímulos, que é o que a prospecção ativa faz. E o exemplo que tu trouxe é basicamente empresas que não se prepararam, né? Lembra que eu falei ali os 3 pilares que eu acredito: processos, pessoas e tecnologia. O processo ajuda essas empresas a definirem como elas se preparam para receber esse tráfego. Porque a grande verdade é que essas empresas que não te responderam, elas não são empresas ruins.
elas são empresas que não têm processos e elas acabam perdendo grandes oportunidades porque elas não entendem e não valorizam isso, né? Então, esses dados, eles são muito preocupantes. Eles revelam uma falta de maturidade comercial muito grande no nosso mercado. A RD Station, que é uma empresa que detém hoje um portfólio bem grande de pequenas e médias empresas no Brasil, ela tem um estudo chamado Panorama de Vendas, bem legal, está disponível, é gratuito, e ela trouxe que no ano de 2023, a última atualização foi 2023, está sendo concluído agora o de 2024, 74% das empresas não atingiram suas metas comerciais no Brasil. Tem muita oportunidade. Então, muita oportunidade para quem vende soluções para as empresas, muita oportunidade para as empresas melhorarem seus processos comerciais, porque tu deu o exemplo do tráfego pago, muitas vezes eu ouço as empresas falarem assim, Cláudio, eu preciso vender mais. Legal, o que tu estava pensando em fazer? Pôr mais dinheiro em tráfego pago, investir mais. Não. Vamos olhar aqui o teu processo. Vamos olhar se tu está atendendo os teus clientes em 5 minutos, né? Porque a gente gosta de ser atendido rápido. Eu tenho certeza que um dos fatores que te fez decidir por contratar aqui a Bisturi é ser atendido rápido, ter um atendimento, né, customizado, mais voltado às tuas necessidades, né? Então, isso é importante. O principal, Cláudio, aí, quando nós, profissionais de vendas, a gente está se comportando como cliente, e eu falo isso muito para os nossos times de relacionamento lá no escritório, pensem como o cliente pensa. Como vocês gostariam de ser atendidos. Isso facilita o processo de atendimento. E digo mais, quando vocês forem se comportar como clientes, porque somos o tempo todo vendedores e clientes, né? Quando tu for te comportar como cliente, te comporta como um cliente que facilita a vida do vendedor. Porque isso vai facilitar a tua própria vida. A partir do momento que vocês vão chegar num senso comum mais rápido. Eu tenho um exemplo que eu passo, inclusive, nos treinamentos, que recentemente teve alguma data comemorativa que não foi o aniversário da minha esposa. Talvez tenha sido o Dia da Mulher, enfim. Foi algum evento, ou o Dia da Advogada, minha esposa é advogada, talvez o Dia da Advogada, confesso que eu não lembro a data. E aí eu fui comprar um presente para ela no dia anterior, como bons vendedores e bons ouvintes que somos. Eu escutei ela falando, puxa, eu preciso trocar meu tênis por causa das minhas caminhadas, eu vou comprar um tênis novo, e eu escutei aquilo. E aí no outro dia eu disse, bom, é o tênis, né, que vai dar certo. Daí eu fui na Centauro, ali do Shopping Praia de Belas, que fica próximo ao nosso escritório, que fica ali na Bastia, bem em frente ao Clube do Comércio. Eu fui na Centauro, chegando na Centauro, o vendedor veio me atender. Eu disse, tudo bom, meu nome é Paulo, posso te ajudar? Eu disse, tudo bom, Paulo, meu nome é Lucas. Meu velho, eu vim comprar um tênis para minha mulher, eu quero um tênis preto, da Nike, número 34. Tu tem? Ele olhou para mim, eu tenho 2 opções, eu vou subir e vou buscar. Ele subiu, pegou, trouxe para mim, mostrou as 2 opções. Não, acho que esse aqui é mais a cara dela. Ele, perfeito, tu aceita mais alguma coisa? Eu disse, não, meu velho, é exatamente isso. Ele, cara, posso te fazer uma pergunta? Eu disse, não, sem sombra de dúvida. Tu aceita levar uma barrinha de cereal para que esse vendedor ganhe 50% a mais na comissão? Eu olhei para ele, com certeza. Fui muito bem atendido desde o início, pode colocar a barrinha. Perfeito, Lucas, está lá no caixa, né? Se precisar de mais algo, estou 100% à disposição. Então aí eu enxergo 2 coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, o atendimento de escuta ativa perfeito. Então eu cheguei, eu disse para ele, eu quero um Nike 34 preto. Ele disse, eu tenho 2 opções, eu vou subir e vou buscar. Não foi aquela coisa assim, olha, mas tu já pensou num tênis de outras marcas? Porque a gente tem umas opções aqui super interessantes. Olha, é para o universo feminino e tal. Cara, não importa. Fez uma boa leitura. Eu cheguei e dei exatamente o que eu queria. 34 preto da Nike. Ele fez exatamente o que eu pedi. Ele já trouxe a opção, ou seja, fez a leitura correta. Porque a gente percebe hoje na parte de atendimento o quanto os caras, às vezes, perdem vendas por querer empurrar, né, ou por querer trazer um outro produto que não faz parte daquilo que eu estou pedindo. Né? Então, se eu fui até lá e já dei as características principais, é obrigação do vendedor fazer essa leitura e, de fato, entregar aquilo que eu estou pedindo. E isso fez com que ele me ofertasse a barrinha de cereal, né, que para mim não fazia sentido aquela compra da barrinha de cereal, porque eu não gosto, sendo muito prático, né? Acho muito ruim barrinha de cereal, mas é uma questão individual. Só que a sinceridade do vendedor disse, meu velho, com certeza pode colocar. Porque o bom atendimento, além dele fidelizar o cliente, ele traz a cadeia, né, de boa comunicação, faz com que o cliente sempre seja presente. Foi tão bom que tu tá dando exemplo aqui, né? Com certeza, com certeza. Foi algo que me marcou.
Então a gente tem vários episódios, né, positivos e negativos para falar sobre atendimento. Né? Então, assim, é excelente o My Consulting Brasil, porque o que as empresas carecem hoje em dia de profissionais com bom atendimento. E aí, quando a gente fala de bom atendimento, eu não posso vir culpar aqui o cara que é caixa de uma hamburgueria no shopping, porque ele está sem paciência e não está respeitando os processos. Será que ele está tendo o treinamento necessário? Né? Será que, de fato, as empresas estão se preocupando em capacitar esses vendedores para fazer um excelente atendimento, para que desde o momento em que o cara entrou na loja ele seja, de fato, bem atendido? E comento isso muito nos treinamentos que dou aí pelo Brasil, no sentido de que, cara, toda vez que tu entra, né, em determinadas lojas, a Lelis Blanc, por exemplo, todas as mulheres entram, naturalmente já chega alguém com uma champanhe. E a pergunta é, aceita Brut ou Rosé? A pergunta não é se quer o champanhe ou não. É Sim. Brut ou Rosé. É o exemplo do É o horário. exemplo que tu deu no início. Exato. Então, assim, olha, eu tenho um horário às 15h45 e às 16h45. Qual é o mais interessante para ti? É quase um método socrático, né? Que a gente trabalha assim. Mas as empresas que se interessam, de fato, pela parte de atendimento, cara, a escalada delas é enorme. A gente tem de loja masculina o exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, da Aramis, porque é a mesma coisa, só que lojas masculinas eles trabalham muito com café ou cerveja. E todas as vezes que eu fui na Aramis me ofereceram um café, porque eles fazem a leitura do cliente. Sabe? E isso eu acho fantástico. De tanto ir sempre na mesma loja, tu vai ficando parceiro dos vendedores, porque eu como profissional de comunicação, né, sendo advogado, profissional de comunicação, toda vez que eu acabo fidelizando o cliente, eu falo abertamente com os caras. Cara, eu acho que esse processo de venda de vocês aqui tá errado. Porque a gente acaba se metendo um pouco, né? Sim. Faz parte, né, Cláudio? E eles disseram, a gente faz a leitura do cliente para saber se a gente oferta cerveja ou café. Então, olha como empresas com processos estruturados, que é o que tu estava falando antes, elas fidelizam os caras de uma maneira com que tu não perde cliente mais. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, é um slide da minha palestra, inclusive. Novos comportamentos de compra exigem novas estratégias de venda. E a grande verdade é que, por muito tempo, e eu vejo, assim, tem um passo atrás. O maior problema hoje das empresas é educação em vendas. Educação em vendas hoje é um desafio muito grande, porque ela faz com que oportunidades sejam perdidas. E a gente aprendeu muito por muito tempo, que a jornada do cliente ela é linear. E a jornada do cliente ela não é linear, né? Ela é uma jornada cíclica, porque os pontos de contato hoje mudaram muito. Antigamente, a gente fazia muita busca e tomava decisão, antigamente não muito tempo atrás, através do Google. Hoje, as pessoas, além de utilizar o TikTok como uma das principais ferramentas de busca, o próprio Instagram, estão usando o ChatGPT para ajudar a tomar a decisão de compra. Vou dar um exemplo. Semana que vem, a gente está trabalhando com um momento no mercado completamente diferente. A minha esposa, por exemplo, vai participar de um grande evento e ela pegou todos os looks, né? Todas as peças de roupas que ela tem, tirou uma foto e colocou no ChatGPT e pediu para o ChatGPT recomendar para ela quais eram as composições de estilo mais adequados para aquele evento, para aquela temperatura e para aquele momento. E esse tipo de ferramenta, ele muda completamente o comportamento de compra e a tomada de decisão das pessoas. Então, se as marcas, se as empresas, se os seus vendedores não se adaptarem a isso, vão ficar cada vez mais para trás. Eu tenho uma empresária, cliente minha de um outro projeto, mas ela tem também uma loja dentro do Iguatemi, de calçados. E ela me ligou na semana passada e falou o seguinte: Cláudio, eu tô com um problema, eu preciso bater minha meta, faltam tantos mil reais para eu bater minha meta e eu tô te ligando para te pedir um conselho, porque eu falei para minha gerente que nós precisávamos bater a meta e fazer alguma coisa diferente. A primeira ação dela foi começar a abordar as pessoas na porta da loja no shopping. Primeiro que nem pode, né? É contra a lei. E segundo, que não é isso que vai fazer a diferença, que vai trazer um resultado. E a segunda ação dela foi começar a ligar de maneira desordenada para a base. Pegar a base e começar a ligar. E aí eu falei para ela assim, tu vai fazer o seguinte, tem uma metodologia, um processo chamado RFV. R de recência,
F de frequência, V de valor. Recência, da data de hoje a data de compra do cliente. Quanto tempo faz que ele comprou. Quanto menor a recência, melhor. Frequência, quantas vezes esse cliente comprou de ti nos últimos 12 meses. Quanto maior a frequência, melhor. Valor, qual é o ticket médio de compra que esse cliente teve contigo nesses últimos 2 meses. Menor recência, maior frequência, maior valor. Pega os teus 50 melhores clientes, é só tu colocar no Excel, no próprio RP, se a empresa tiver um CRM ótimo, seleciona os teus melhores 50 clientes e faz uma oferta especial para eles, para tu comprar, porque esses clientes eles têm uma aderência maior, uma fidelização na marca maior. É o produto da loja. E ela fez isso e teve um resultado melhor. E aí eu falei para ela, bom, agora tu já sabe. Se tu tem uma base de 10 mil clientes e tu fez isso com 50, que é um percentual, uma proporção muito pequena da tua base, imagina se tu fizer com 100, com 200, 300, 400, 500. Então, às vezes, Lucas, as oportunidades elas estão na mesa. Eu digo muito isso para os meus empresários. Eu falo assim, ó, pega o dinheiro que está na mesa. Primeiro, pega o dinheiro que está na mesa. Depois, tu vai para estratégias mais complexas. Ah, mas eu preciso de um CRM. Não, tu concordo. Tu precisa de um CRM. Não tem dúvida. Né? E já deveria. Né? Isso diz muito sobre a maturidade empresarial. Mas, primeiro, pega o dinheiro que está na mesa. E o dinheiro que está na mesa é simples. Tu não precisa de um CRM. Sim, o dinheiro que está dentro de casa. Faz no Excel, faz no teu RP exporta para o Excel. Tu vai lá, tu classifica teu cliente dessa forma que eu expliquei. Não precisa nem de uma ferramenta complexa. E são coisas simples. Então, para a gente que está aqui nesse ambiente de vendas, que vive disso, que tá nesse jogo há muito tempo, às vezes a gente pensa rápido, né? Sim. E já consegue rapidamente pensar as estratégias. Mas para o empresário, isso muda o jogo, né? Então, eu gosto muito dessa frase, o dinheiro que está na mesa, né? Então, tá na mesa. Ganhos rápidos, né? Consultoria é sobre isso. Né? Com certeza. Claro, a gente já está se encaminhando para o final do nosso papo, mas tem um assunto que eu tenho a obrigação de te perguntar, né, que foi toda a apresentação da pesquisa que vocês fizeram recentemente lá na Gramado Summit. Sim, né? Legal. Então, eu gostaria que tu compartilhasse né, um pouco com os nossos ouvintes e telespectadores aqui sobre o teor da pesquisa e aquela dica que tu estava comentando comigo ali fora. Legal. Aquela dica infalível que foi apresentada. Legal. Né, sobre horários e tudo que tu queira nos apresentar em relação à pesquisa, porque a venda é uma ciência, né? Então, quanto mais aprofundado, eu achei fantástico, né? Durante todo esse nosso papo aqui, já mais de 40 minutos, e a gente não vê o tempo passar, de fato, porque vai trazendo todas as abordagens do assunto, né? E tudo mais. Tu trouxe vários dados estatísticos que, de fato, trazem a ciência para dentro das vendas. Então, eu queria saber como é que foi essa pesquisa, né? Como é que vocês decidiram fazer e que resultado final vocês chegaram? Legal. Nós vamos completar, na verdade, esse ano 5 anos de história e a My Consulting, como core business, trabalha com a prospecção B2B. Então, nós terceirizamos toda a etapa de captação e prospecção de negócios no mercado. E ao longo desse tempo, nós consolidamos dados desses 5 anos que tem alguns pilares importantes. Foram mais de 160 mil ligações de prospecção ativa, mais de 3 mil agendamentos de reuniões, de oportunidades comerciais, mais de 120 mil empresas que nós prospectamos durante esse período e nós conseguimos chegar a alguns dados muito relevantes e estratégicos para ajudar as empresas a venderem mais. Então, a gente transformou isso num grande estudo, nós lançamos isso no Gramado Summit e o grande objetivo disso é trazer para o mercado um grande raio-x de prospecção B2B no Brasil. Então, é um estudo bem nichado que ajuda as empresas que precisam vender para outras empresas a ter mais eficiência nessa etapa anterior à venda, que é a prospecção. Porque antes de tu aumentar teu time de vendas, tu precisa saber se a agenda do teu vendedor está cheia. Porque se a agenda do teu vendedor não estiver cheia, tu precisa de demanda. Então, o profissional de prospecção, o pré-vendedor, o SDR, ele tem essa função. Né? Então, uma das respostas, né, dos dados que a gente chegou foi no melhor horário
para você fazer uma prospecção ativa, ligar e ser atendido. Aliás, esse é um tema sempre muito polêmico, né? Porque as pessoas não acreditam que ligação ela funciona. E nós temos dois dados. Primeiro que 60% das conversões que a gente tem, elas vêm de ligação ou tem como influência, como fator de decisão a ligação. Tem uma pesquisa da MeTime que fala que 53% das conversões em prospecção ativa acontecem através de ligações ativas. E no nosso estudo, que a gente vai deixar disponível ali depois o link para acessar, é gratuito, ele mostra o melhor dia e o melhor horário para você ligar e ser atendido. E esse horário é às 2h da tarde. Nós temos 17% das ligações atendidas com o que nós chamamos de Talk Time Quality, que é uma ligação com tempo de qualidade, que é acima de 2 minutos, elas acontecem nesse horário. O melhor horário é às 2h, depois a gente tem como segundo lugar às 15h, em terceiro lugar às 16h. E não por coincidência, o melhor horário, a maior incidência de agendamentos comerciais que nós tivemos com C-levels no Brasil, com decisores no Brasil, também às 14 horas. Então, a gente tem uma intersecção, né, muito importante e isso ajuda, por exemplo, uma empresa que precisa vender para uma outra empresa a entender que talvez esse seja o melhor horário para você colocar o seu time comercial para fazer ligações. E, principalmente, no mundo de WhatsApp, né, a gente falou, o Brasil é o segundo lugar no WhatsApp, a gente precisa ser multicadência. Então, a gente fala muito de cadências mistas, né? Então, as pessoas reagem a estímulos diferentes, né? E-mail, ligação, WhatsApp, LinkedIn, Instagram. A gente tem clientes que os nossos resultados vêm do Instagram. A gente usa social selling para isso. Então, nesse estudo que nós lançamos, a gente traz um grande apanhado desses insights que a gente coletou durante esses 5 anos. A gente se propõe a ser uma empresa que acredita que prospecção, que vendas é uma ciência exata, né? Eu defendo muito, é uma bandeira nossa os processos e, enfim, convido a todos a baixarem aí o estudo, aproveitarem, né? Depois deixar um feedback aí que está bem legal e foi algo marcante, um marco para a empresa aí essa execução, né? Essa definição aí de lançar esse estudo no mercado. Com certeza, a gente vai deixar fixado aqui, né, o link para que as pessoas possam baixar a pesquisa e, claro, passar o feedback depois e aprender bastante, né? Obrigado. Mas, Cláudio, antes de eu te fazer a pergunta de conexão com o próximo convidado, que já está devidamente estabelecida, eu quero, de bate-pronto, que tu encerre esse nosso episódio dando 3 dicas para o profissional de vendas que está lá dentro da loja de departamento, esperando um cliente entrar, ou que está na loja de carro, ou que está fazendo o atendimento da venda de serviço. Eu quero 3 dicas que tu considera assim, cara, com essas 3 dicas aqui, não tem a ver com ser as principais dicas, né? Mas tem a ver com essas 3 dicas, o camarada vai fazer um atendimento que vai deixar ele muito mais próximo da venda do negócio. Então, vamos lá. A primeira dica é o seguinte, chama teu cliente pelo nome. Pode parecer uma bobagem, né? Não é uma bobagem, mas pode parecer clichê, mas essa é a palavra que uma pessoa mais gosta de ouvir. Por incrível que pareça, em vários clientes ocultos que eu faço, os atendentes, os SDRs, os vendedores não chamam os seus clientes pelo nome. Então, isso para mim é um ponto bem importante. Segundo, está linkado aí ao que eu falei no início, ouça mais do que fale. Faça perguntas inteligentes, entenda o seu cliente, entenda o momento dele, quais são as dores, quais são os desafios e como que teu produto se conecta à realidade dele. E o terceiro, faça follow-up. Follow-up é uma estratégia para que tu tenha uma cadência de ativação do teu cliente depois, porque a compra, muitas vezes, ela não se dá no momento. E aí, como dica final, que está linkada ao follow-up, existe um estudo que diz que 93% das conversões de venda acontecem entre a 8ª e a 9ª tentativa de contato. E eu tenho certeza, eu afirmo isso, porque eu já conversei, já pesquisei, já avaliei, a maior parte dos vendedores não vão até a 8ª e a 9ª tentativa. Desistem na primeira, na segunda, na terceira e não persistem. E existe uma diferença muito grande entre insistência e persistência. Insistência é chatice. Persistência é tu persistir no processo que tu acredita e que tu segue. Com certeza. Cláudio, excelente papo. A gente não vê de fato o tempo passar, ouvindo essa enxurrada de dicas, né, e todo esse conhecimento de estudo em relação aos processos de venda em si, que são fundamentais para quem trabalha nessa área. E eu achei excelente o nosso papo justamente porque tem
muitas informações para o cara que ele é vendedor. Aqui no Rolling Talks eu trabalhei bastante até agora as lideranças, né, o aspecto da liderança masculina, liderança feminina, né, a importância do acadêmico dentro de um processo de liderança. Né? Trabalhamos também a questão de todos as histórias de sucesso de pessoas que começaram lá como telemarketing, né? E de fato foram evoluindo na carreira, e acho que esse episódio teu é o nosso primeiro episódio onde a gente falou exclusivamente para o vendedor, para ele entender como é que funciona esse negócio todo. Daí eu quero terminar esse nosso episódio abrindo com o assunto do próximo, te fazendo a seguinte pergunta, que já vai ficar na mão do nosso próximo convidado em relação a trazer tanto conhecimento como tu trouxe para a gente. Qual é a principal característica de um bom vendedor? Escuta ativa. Acho que tu trouxe um ponto ali importante e está conectado às perguntas, né? Saber fazer as perguntas certas. Eu acho que existem as habilidades comportamentais e habilidades técnicas, e acho que antes das habilidades técnicas vêm as comportamentais. Então, tu ter a habilidade de ouvir e ouvir de forma ativa o teu cliente te ajuda a fazer as perguntas certas te levam aos argumentos certos, te fazem quebrar objeções, antecipar objeções e uma venda com mais qualidade. Cliente que é satisfeito volta, cliente que é satisfeito a gente vende de novo, né? E serve para qualquer cenário. Então, acho que é um bom caminho, escuta ativa. Maravilha, muito obrigado pela participação. Tá bom, obrigado, eu que agradeço. Valeu, Lucas, valeu pelo convite. Imagina. Então, estamos terminando mais um episódio do Rolling Talks com uma aula hoje aqui com o Cláudio Bittencourt, que trouxe diversas informações para que vocês possam aplicar na prática. E na semana que vem, mais um episódio do Rolling Talks disponível para vocês. Até mais!